Eu matei o meu pai com as minhas próprias mãos, não com um copo de veneno ou uma faca afiada, mas com palavras que o devoraram vivo, pedaço por pedaço, até ele implorar pela misericórdia que nunca me deu. Aos 28 anos, eu era a filha invisível de uma família que fingia ser perfeita nos jantares de domingo em Alfama, onde o cheiro de bacalhau assado mascarava o fedor da hipocrisia. E se eu te disser que o homem que me ensinou a odiar-me a mim mesma foi o mesmo que, no leito de morte, confessou que eu era a sua maior vergonha, porque eu era a prova viva do seu adultério com a empregada de mesa do café da esquina. O sol de Lisboa entrava pela janela entreaberta do meu quarto apertado no bairro alto, filtrando-se através das cortinas de renda poída que a minha avó materna me deixara em herança, o único pedaço de afeto que eu alguma vez recebera sem condições. Eu acordava todos os dias com o som distante dos elétricos rangendo nas ruas empedradas, um lembrete ritmado de que a vida seguia, implacável, mesmo quando o teu coração parece uma ferida aberta que ninguém se atreve a coser. Aos 18 anos, eu era Joana, a filha do meio, presa entre dois irmãos que pareciam esculpidos em mármore renascentista, o Miguel, o primogênito dourado, com o seu sorriso de dentista e ambições de advogado que o nosso pai financiava com orgulho, e o António, o caçula rebelde, que escapava impune às birras e às noitagens porque o pai via nele o reflexo da sua própria juventude selvagem nas tabernas de Alfama. Eu era o Eco. A que limpava a mesa depois dos jantares, a que ouvia as histórias do pai sobre as suas viagens de negócios pelo Douro sem que ele alguma vez me perguntasse pelos meus sonhos de pintora, sonhos que eu rabiscava em cadernos escondidos debaixo da cama, cheios de traços furiosos que representavam o vazio da nossa casa na Rua da Madalena. O pai, o Sr. Manuel Oliveira, era um homem de 55 anos, dono de uma pequena fábrica de conservas de sardinhas no Cais do Sodré, um tipo que comandava os operários com punho de ferro e os filhos com olhares de aço. Ele falava com o Miguel sobre o futuro da empresa, sobre heranças e legados, com o António, ria-se das asneiras e pagava as multas das corridas ilegais de mota no Estoril. Mas comigo. Silêncio. Um aceno de cabeça ao passar pela cozinha, onde eu preparava o café da manhã, ou um deixa estar quando eu tentava partilhar as notas altas da Escola de Belas Artes. As raparigas como tu deviam casar cedo e ter casa própria, dizia ele, sem olhar para mim, como se eu fosse um móvel desnecessário na sala de estar. A mãe, coitada, era um pássaro enjaulado. A de Rosa, com os seus cabelos grisalhos presos num coque apertado e as mãos calejadas de anos a costurar para fora, tentava mediar. O teu pai ama-te, Joana, só não sabe mostrar, murmurava ela enquanto passávamos as noites a ver a telenovela na RTP, o braço dela ao meu redor como uma âncora frágil. Mas eu via nos olhos dela a mesma resignação que me corroía por dentro, o amor dela pelo pai era uma prisão voluntária, construída tijolo a tijolo com promessas de estabilidade que cheiravam a peixe enlatado e dívidas pagas a prazo. Uma noite, depois de o pai regressar tarde de mais uma reunião de negócios no Rossio, embriagado pelo vinho verde que ele tanto adorava, ouvi-os discutir no quarto ao lado. Tu ignoras a Joana como se ela fosse uma estranha, gritou a mãe, a voz embargada. Ela é nossa filha, Manuel. Não podes tratá-la como se ela não fosse tua. Houve um silêncio pesado, interrompido apenas pelo tic-tac do relógio de parede que o avô deixara. Depois, a voz dele, baixa e cortante como uma navalha, ela não é problema meu. Deixa-a em paz, Rosa. Os rapazes são o sangue dos Oliveira. Naquela noite, deitei-me na cama com o peito a arfar, as lágrimas quentes a molhar o travesseiro bordado pela mãe. Eu não era tola, aos 18 anos, já lera o suficiente de Camões e de Eça de Queiroz para saber que o amor familiar nem sempre é o conto de fadas que as missas de domingo pregam na sé de Lisboa. Mas aquilo era uma facada. Não é problema meu. As palavras ecoavam na minha cabeça como o sino da igreja de São Roque ao meio-dia, impiedoso e público. No dia seguinte, confrontei na cozinha, o cheiro de pão fresco da padaria da esquina misturado com o azedume do seu hálito matinal. Pai, o que quiseste dizer ontem? Eu não sou tua filha. Ele parou, a chávena de café a meio caminho da boca, os olhos castanhos, iguais aos meus, fixos num ponto invisível na parede. Não inventes dramas, Joana. Vai estudar. Os teus irmãos precisam de ti para ajudar nas lições. E assim, o abismo abriu-se. Ele virou-me as costas, como virava as costas ao tejo poluído que via da fábrica, fingindo que o rio corria limpo. Os meses seguintes foram uma dança lenta de negação. Eu via-o rir com Miguel no terraço, a discutir planos para expandir a fábrica para o Porto, prometendo-lhe uma parte dos lucros como se fosse um rei a coroar o herdeiro.
Com o Antônio, perdoava as faltas à escola, os cigarros escondidos no quarto, as namoradas que trazia para casa às escondidas. És um Oliveira de raiz, dizia ele, batendo-lhe nas costas com orgulho paternal. Eu era a que pagava as contas de luz atrasadas com o salário de meio tempo na livraria Bertrand, a que ouvia as confissões da mãe sobre as dores nas costas que o trabalho na fábrica lhe causava, ironicamente, a mesma fábrica que o pai dirigia com mão de ferro. Uma tarde chuvosa de outono, enquanto o céu de Lisboa se desfazia em lençóis de água sobre os telhados de telha vermelha, encontrei uma carta velha no fundo da gaveta da secretária do pai. Era de uma mulher chamada Maria, datada de 1985, o ano em que eu nasci. Obrigada pelo fim de semana no Algarve, Manuel. A Joana é linda, mas lembra-te, ela é nossa. Não a deixes sofrer como eu. O coração parou-me no peito. Adultério. Eu era o fruto proibido, a mancha no pedigree dos Oliveira. Não contei à mãe. Em vez disso, enterrei a carta no jardim das traseiras, debaixo do limoeiro que dava frutos azedos como o nosso lar. Mas o veneno já corria nas minhas veias. Comecei a observar o pai com olhos novos, os olhares furtivos que lançava ao telefone quando achava que ninguém via, as noites em que saía, para jogar às cartas, com os amigos do bairro. Ele ignorava-me deliberadamente, como se o meu silêncio fosse uma acusação que ele não queria enfrentar. Aos 20 anos, inscrevi-me na universidade para estudar História da Arte na Nova de Lisboa, financiando-me com bolsas e turnos extras na livraria. O Miguel já estava no último ano de Direito, o Antônio flutuava entre empregos precários que o pai arranjava. Eu construía muralhas. Parava de preparar o jantar quando ele chegava, respondia com monossílabos às perguntas raras que me dirigia. Passa o sal, dizia ele à mesa, e eu passava, sem olhar. A tensão crescia como a umidade no ar de Lisboa antes de uma tempestade, invisível, mas sufocante. Uma noite de verão, com o fado de Amália Rodrigues a ecoar das rádios vizinhas, o pai entrou no meu quarto sem bater. Eu estava a pintar, o cavalete improvisado com uma tábua velha, o cheiro de óleo e terbentina a encher o ar. Joana, preciso de falar contigo. A voz dele era rouca, como se as palavras lhe custassem. Sentei-me na cama, o pincel ainda na mão, gotas de azul cobalto a pingarem no chão. O que é, pai? Ele hesitou, olhando para o quadro, uma representação abstrata do Tejo ao amanhecer, cheio de luz e sombras entrelaçadas. Os teus irmãos. Eles vão herdar a fábrica. Tu, bem, és mulher. Podes casar, ter a tua vida. Rime, um riso seco que me doeu na garganta. Casar. Com quem, pai? Com um dos teus operários que ganham um salário mínimo. Ou preferes que eu desapareça, como a Maria? Os olhos dele arregalaram-se, o rosto a empalidecer como o mármore das estátuas no chiado. Como sabes disso? Letras antigas contam histórias, pai. E a tua ignorância é a página em branco que eu leio todos os dias. Ele saiu sem uma palavra, batendo a porta com força suficiente para acordar o bairro. Naquela noite, jurei a mim mesma, ele pagaria. Não com sangue, mas com a verdade que o corroeria por dentro, como o sal nas conservas que ele enlatava. Os anos seguintes foram uma ponte estreita sobre o abismo. Aos 22, graduei-me com distinção, mas o pai nem se deu ao trabalho de vir à cerimónia no campus da Campolide. Enviou o Miguel com um envelope de 50 euros, para as tuas tintas, dizia a nota rabiscada. Eu ri e doei o dinheiro a uma associação de mulheres vítimas de violência doméstica no bairro da Ajuda. Comecei a trabalhar como guia turística no Castelo de São Jorge, contando histórias de reis e rainhas traídas, de vinganças que moldaram a nação portuguesa. Cada turista que eu levava pelas muralhas antigas era um eco da minha própria saga. Aqui, de Afonso Henriques traiu o seu meio-irmão para conquistar o trono. A família, senhores, é o primeiro campo de batalha. As noites passavam em bares escondidos no cais do Sodré, onde o vinho tinto me aquecia o sangue e os amigos, um círculo eclético de artistas e exilados, me ensinavam a transformar dor em arte. Mas o pai? Ele telefonava aos irmãos todas as semanas, ao Miguel, para discutir ações na bolsa, ao Antônio, para resgatar das sarilhos com a polícia por excesso de velocidade na ponte 25 de Abril. Para mim? Nada. Um vazio que eu preenchia com o som do meu próprio batimento cardíaco, acelerado pela raiva contida. Aos 25,
A mãe adoeceu. Cancro do pulmão, diagnosticado no Hospital de Santa Maria, o fumo dos cigarros que ela acendia para acalmar os nervos do casamento. Eu cuidei dela, trocando turnos no castelo por visitas ao hospital, segurando a mão dela enquanto as máquinas bipavam como relógios partidos. O pai visitava-a uma vez por semana, trazendo flores murchas do mercado da Ribeira e saindo cedo para o trabalho. Os irmãos apareciam esporadicamente, Miguel com relatórios financeiros que a distraíam, António com anedotas que a faziam rir fraco. Eu era a constante, a que limpava os vômitos e lia-lhe poemas de Sofia de Melo Brainer, as palavras fluindo como o tejo calmo ao entardecer. Tu és a minha rocha, Joana, sussurrava ela, os olhos vidrados pela morfina. O teu pai. Ele errou contigo. Mas ama-te, à maneira dele. Neguei com a cabeça, apertando-lhe a mão. O amor não ignora, mãe. O amor constrói pontes, não abismos. Ela morreu numa manhã de nevoeiro, o quarto cheirando a antisséptico e a Deus. O funeral na Igreja dos Anjos foi uma comédia de erros, o pai chorando desalmadamente no púlpito, os irmãos de cabeça baixa, eu de pé ao fundo, sentindo o peso da herança invisível. Depois disso, cortei laços. Mudei-me para um apartamento minúsculo no Príncipe Real, cheio de livros e telas em branco, financiado pelo meu salário como curador assistente no Museu Nacional de Arte Contemporânea. O pai ligava uma vez, deixando uma mensagem na caixa de correio de voz: vem à casa, Joana. Precisamos de falar da herança da tua mãe. Apaguei-a sem ouvir o fim. 2 anos se passaram assim, 2 anos de silêncio ensurdecedor, interrompido apenas pelas postagens nas redes sociais dos irmãos, Miguel a celebrar a promoção na firma de advogados, António a pousar com a sua mota nova, cortesia do pai. Eu postava fotos das minhas exposições, das viagens solitárias a Sintra, onde o Palácio da Pena me lembrava de como as fachadas douradas escondem ruínas por dentro. A raiva fermentava, como o vinho do Porto nas caves do Douro, ganhando corpo e acidez. Eu planeava, não com ódio cego, mas com a precisão de uma pintora a traçar linhas, linhas que levariam o pai ao limite, onde ele veria o reflexo da sua própria crueldade. O telefonema veio numa quinta-feira de dezembro, o ar de Lisboa carregado com o cheiro de castanhas assadas nas ruas do Chiado e as luzes de Natal piscando como promessas falsas nas montras da FNAC. Eu estava no meu ateliê improvisado, uma divisão exígua com paredes descascadas pintadas de um azul desbotado que evocava o céu de verão sobre Cascais, o pincel mergulhado numa paleta de tons terrosos, ocre, siena queimada, um negro profundo que representava o vazio familiar. O quadro em que trabalhava era uma série de retratos abstratos, o rosto do pai dissolvendo-se em ondas de sardinha prateada, os olhos dos irmãos como máscaras de carnaval veneciano, e no centro, eu, uma figura etérea, de braços abertos, segurando uma lâmpada de azulejo partida. O telemóvel vibrou na mesa ao lado, o ecrã iluminando-se com um número que eu não via há anos, o do pai. Hesitei, o coração a martelar como o sino da Basílica da Estrela ao meio-dia. 2 anos. 2 anos de nada, de um silêncio que eu cultivara como uma vinha no Alentejo, seca mas resiliente. Atendi. Joana. A voz dele era um sussurro rouco, entrecortado por uma tosse que ecoava como cascalho no peito. Sou eu, o teu pai. Ri-me baixinho, um riso que mais parecia um soluço disfarçado. Eu sei quem és, pai. O que queres? Herança. Culpa. Houve uma pausa, o som da sua respiração pesada preenchendo a linha como um nevoeiro que sobe do Tejo nas manhãs frias. Preciso de te ver. É importante. Vem à casa amanhã. Às 7. Desliguei sem responder, o telemóvel caindo das mãos trêmulas. O estúdio girava à minha volta, as telas inclinadas, os tubos de tinta espalhados como veias abertas. Ele ligara. Depois de 2 anos de gelo, ele quebrara o silêncio. Mas por que agora? A mente correu como um elétrico descontrolado pela Avenida da Liberdade, a fábrica. Uma crise financeira que o Miguel não resolvera. Ou pior, a doença que eu pressentia na tosse, o cancro que ceifara a mãe e agora batia à porta dele. Naquela noite, não dormi. Deitei-me na cama estreita, coberta por um edredão de lã tecida em trás-os-montes que a mãe me dera no último Natal, o cheiro dela ainda impregnado nas fibras, lavanda e fadiga. Revivi as memórias como frames de um filme de Manuel de Oliveira, o pai a ensinar o Miguel a pescar no rio Tejo, as risadas e quando nas margens lamacentas, o António a receber a primeira moto aos 16,
o pai a aplaudir como se fosse uma vitória na Revolução dos Cravos, eu, aos 10 anos, a oferecer-lhe um desenho de família unida, só para ele o guardar na gaveta sem um elogio. Bom trabalho, dissera ele, mas os olhos estavam no jornal desportivo, na bola do Benfica que o Miguel jogava no clube local. O adultério com a Maria, a empregada de mesa do café brasileira, que eu descobrira ter morrido de tuberculose em 1995, deixando-me como segredo sujo de uma família católica devota, era a raiz podre. Eu era a ilegitimidade encarnada, a mancha que ele varrera para debaixo do tapete de arraiolos na sala de jantar. No dia seguinte, dirigi-me à casa da Rua da Madalena de Uber, o trânsito caótico de Lisboa, motas zigue-zagueando entre carros, vendedores de ambulantes gritando pastéis de nata. Um pano de fundo para o turbilhão na minha cabeça. O bairro estava como sempre, as varandas de ferro forjado carregadas de gerânios vermelhos, o cheiro de frito das tascas misturado com o sal do rio próximo. Toquei à campainha, o som metálico e quando como um verdito. Abriu-me Miguel, mais magro do que me lembrava, o fato cinzento amarrotado, os olhos fundos como poços de dúvida. Joana. Faz tempo. Abraçou-me rígido, um gesto mecânico. O António estava na cozinha, mexendo uma cafeteira, o cabelo desgrenhado e uma tatuagem nova no antebraço, uma âncora, símbolo dos Oliveira, ironicamente. Mana. Onde te meteste? Sorri friamente. A viver, irmão. E tu? Ele encolheu os ombros. O costume. O pai está na sala. Vai. A casa cheirava a mofo e remédios, as cortinas corridas contra o sol de inverno que tentava infiltrar-se. O pai estava sentado na poltrona de veludo verde, a mesma onde lera o jornal todas as manhãs da minha infância, agora curvado como uma figueira velha no rocio. A pele amarelada, as mãos trêmulas sobre os joelhos, um copo de água com limão ao lado, sinal de quimioterapia, soube mais tarde. Senta-te, Joana. Obedeci, o sofá rangendo sob o meu peso. Os irmãos pairavam na porta, como sentinelas relutantes. Eu. Tenho cancro. Estágio 4. Os médicos no Curro e Cabral dão-me meses. As palavras caíram como pedras no Tejo, criando ondas de silêncio. Esperei, o coração um tambor surdo. E então? Queres que chore? Que perdoe os anos de nada? Ele tossiu, limpando a boca com um lenço manchado. Não. Quero confessar. Antes de morrer, preciso que saibas a verdade toda. Sobre a Maria. E sobre ti. O ar ficou espesso, como o fumo das chaminés das fábricas no barreiro. Ele continuou, a voz fraquejando como uma ponte suspensa ao vento. A Maria era a minha paixão. Trabalhava no café, e eu. Eu era casado com a tua mãe há 2 anos. Ela engravidou de ti. Eu quis te reconhecer, mas a família. Os Oliveira são de tradição. O escândalo teria destruído tudo. Parei com uma mão erguida. Destruído? Como destruir a mim, pai? Ignorando-me como se eu fosse uma lata defeituosa na tua fábrica. Os olhos dele, injetados, fixaram-se nos meus pela primeira vez em anos. Eu errei. Mas agora, com o fim perto, quero compensar. A fábrica. Metade é tua. O Miguel e o António sabem. É a tua herança. Rime, alto e amargo, o som ecoando nas paredes forradas de azulejos pintados com cenas de caça, ironia cruel. Herança. Dinheiro sujo de mentiras. Não, pai. Eu quero mais. Quero que sintas o que eu senti. Naquele momento, o plano que fermentara por 2 anos cristalizou-se. Não era só vingança, era catarse, uma dissecação psicológica que o forçaria a confrontar o monstro que criara. Comecei devagar, visitas semanais à casa, sob o pretexto de cuidar do doente. Levava sopa de legumes da minha cozinha, feita com ervas do mercado de Campo de Ourique, e sentava-me ao lado dele, a tagarelar sobre a minha vida, as exposições no Lisboa Factory, os amantes fugazes que vinham e iam como as marés de Cascais. Mas entre as anedotas, cravava agulhas. Lembras-te daquela vez que o António partiu o braço na moto e tu passaste a noite no hospital? Eu parti o meu aos 14, caindo das escadas porque tu não tinhas consertado o corrimão. Levei pontos sozinha na urgência do São José. Ele remexia-se na poltrona, os olhos desviando para o chão de mosaico hidráulico. Eu.
Estava ocupado. Ocupado a fingir que eu não existia, contrapunha eu, suave como seda rasgada. Os irmãos notavam. O Miguel, sempre o pragmático, puxou-me de lado numa tarde chuvosa, enquanto o pai dormitava. O que estás a fazer, Joana? Ele está fraco. Deixa-o em paz. Olhei nos olhos, vendo o reflexo do pai neles, a mesma covardia velada. Paz. Ele roubou-me a minha, irmão. Agora, é a minha vez de cobrar juros. O António era mais subtil, oferecendo-me uma cerveja Superboc na cozinha, o vapor da cafeteira subindo como fantasmas. Tu mudaste, mana. Antes, eras quieta. Agora. Assusta-me. Sorri, batendo o gargalo da garrafa no dele. Bom. O medo é o primeiro passo para a verdade. Eles não interferiram, o sangue dos Oliveira era fraco, diluído por anos de privilégio não questionado. Com o pai, aprofundava a ferida. Mostrava-lhe fotos no telemóvel, eu em Sintra, sozinha no Castelo dos Mouros, o vento a despentear-me o cabelo como se eu fosse uma rainha exilada. Vês isto, pai? Eu construí isto sem ti. Sem o teu, não és problema meu. Ele tossia mais, o peito a arfar, pedindo água com voz trêmula. Perdoa-me, Joana. Eu amei-te, à minha maneira. Ama. Amor não é ignorar. Amor é ver. Uma noite, trouxe o caderno antigo, as páginas amareladas cheias de desenhos de infância, a família no piquenique em Belém, eu pequena com um pastel de nata na mão, o pai de costas. Olha para isto. Eu via-te assim mesmo, sempre de costas. Ele chorou então, lágrimas salgadas como o Atlântico, molhando as páginas. Eu fui um cobarde. A Maria morreu sozinha, e tu? Tu pagaste o preço. Ali, no crepúsculo que tingia a sala de laranja, plantei a semente da dúvida, e se eu te disser que a Maria me contou tudo antes de morrer? Que ela me pediu para te fazer pagar? Era mentira, claro. A Maria morrera quando eu era criança, mas a ficção era mais afiada que a verdade. Ele empalideceu, o corpo a tremer como folhas de sobreiro no Alentejo ao vento. Ela disse isso. Acenei, os olhos fixos nos dele, sim. E eu guardei o segredo por amor à mãe. Mas agora, com ela no céu a julgar-nos, é hora de acertar contas. Daquela noite em diante, ele mudou. As noites de insônia, ouvia-o gemer no quarto ao lado quando visitava, os sonhos atormentados por fantasmas que eu invocara. A quimioterapia enfraquecia-o, mas era a minha vingança que o devorava, devagar, meticulosa, como um pintor a aplicar camadas de sombra numa tela. O inverno de 2025 em Lisboa era impiedoso, o vento cortante do norte a varrer as ruas do bairro Alto como uma lâmina, carregando o cheiro de mar e de chuva iminente que se acumulava nas sarjetas de granito polido. Eu continuava as visitas, agora um ritual semanal que os irmãos toleravam com olhares enviesados, como se eu fosse uma hóspede indesejada num funeral prolongado. O pai emagrecera, a pele pendendo dos ossos como velas murchas num barco de pesca no Ericeira, os olhos fundos cavados pela doença e pelo remorso que eu cultivava com precisão cirúrgica. Na fábrica, ouvi do Miguel que os operários murmuravam, o patrão está a morrer devagar, como se carregasse um peso maior que as caixas de sardinhas, e eu sorria por dentro, sabendo que o peso era meu, forjado nas forjas da minha solidão. Uma tarde de janeiro, com o céu cinzento como o granito das fachadas pombalinas no Baixa, levei-lhe um álbum de fotografias antigas que encontrara no sótão da casa da mãe, após a sua morte. Páginas coladas com fita adesiva amarelada, imagens em sépia de casamentos e batizados, o pai jovem, com bigode espesso e sorriso confiante, ao lado da mãe no dia do noivado, os olhos dela radiantes como o sol sobre o mosteiro dos Jerónimos. E depois, fotos minhas, bebé rechonchuda nos braços da Maria, desconhecida para ele, mas agora o centro da nossa tormenta. Vês isto, pai? Esta sou eu, aos 6 meses. A Maria escreveu no verso, para o Manuel, o nosso segredo. Ele pegou na foto com mãos trêmulas, os dedos manchados de nicotina antiga a traçar o contorno do meu rosto infantil. Eu devia ter-te levado comigo. Em vez disso, deixei-te com ela, e quando ela morreu, fingi que eras só da Rosa. A voz dele quebrou, um som frágil como vidro rachado na calçada portuguesa. Sentei-me ao lado dele na cama de hospital improvisada na sala, o colchão elevado, o soro pingando ritmicamente como um trono de fado,
e comecei a tecer a teia mais apertada. Conta-me tudo, pai. Cada detalhe. Como foi o adultério? Como te sentiste quando a Maria te disse que estava grávida? Ele hesitou, o peito a subir e descer com esforço, mas o veneno da culpa já o corroía. As palavras saíram aos tropeções, os encontros furtivos no quarto alugado em Alcântara, o cheiro de jasmim no cabelo dela misturado com o sal do Tejo, a noite em que ela lhe anunciara a gravidez, chorando no café vazio após o fecho, e ele, em pânico, prometendo dinheiro mas não um futuro. Eu amava a tua mãe, Joana. Mas a Maria era fogo, selvagem, como as touradas em moita. Eu traí-as a ambas. Ouvi, impassível, os olhos fixos num azulejo lascado na parede, representando uma cena de naufrágio, apropriado. E quando ela morreu? Sozinha no hospital de Faro, sem um Oliveira ao lado. Como dormiste nessa noite? Ele virou o rosto, lágrimas escorrendo pelas bochechas encovadas. Não dormi. Bebi até cair. E no dia seguinte, trouxe-te para casa, disse à Rosa que eras uma sobrinha distante. Ela aceitou, por amor a mim. A raiva subiu-me como baile, mas controlo-a, moldando-a em perguntas afiadas, e eu? Como me trataste como sobrinha? Ignorando-me nas refeições, nas festas de família no Natal em Óbidos. Deixando-me pensar que era defeituosa. Ele gemeu, o corpo a contorcer-se. Eu via a Maria em ti, os olhos, o temperamento. Era punição, Joana. Punição por ser fraco. Ali, no quarto escuro salvo pela lâmpada de fraca luz, plantei a próxima semente, sabes, pai, eu encontrei cartas dela. Não só uma. Dezenas. Ela planeava contar tudo à família, mas o cancro levou a primeiro. E agora, eu tenho-as, posso publicá-las. Deixar que o bairro saiba, que a fábrica feche em escândalo. Mentira novamente, mas a ameaça era real na sua mente fragmentada. Os dias seguintes foram de tormento visível. Ele recusava a comida que eu levava, o arroz de marisco fumegante, o bolo de bolor que a mãe fazia, murmurando sobre pecados que voltam para cobrar. O Miguel confrontou-me no corredor, o casaco de lã a cheirar a chuva e a frustração. Estás a matá-lo, Joana. Com palavras. Para de torturar o homem. Olhei-o, vendo o irmão que partilhara comigo os quartos de criança, mas nunca a dor. Torturar? Ele torturou-me por 25 anos, Miguel. Cada silêncio era uma chicotada. Agora, sente na pele. O António, mais sensível, tentou mediar numa noite de fado ao vivo no Sr. Vinho, convidando-me para uma cerveja após a visita. O som da guitarra portuguesa enchia o ar enfumaçado, a voz da fadista rasgando o coração com lamentos de amor perdido. Mana, ele vai morrer. Deixa-o partir em paz. Bebi um gole de Sagres, o amargor na língua como a verdade. Paz. Ele roubou-me a minha. Eu dou-lhe a dele, pedaço por pedaço. Com o pai, escalava. Trouxe gravações antigas da mãe, fitas cassete de conversas familiares onde ela implorava por atenção para mim. Ouvi isto, pai. A voz dela, quebrada por tua causa. Ele ouviu, o rosto contorcido, e depois sussurrou, eu destruí-nos a todos. Não, corrigi, a voz baixa e venenosa. Destruíste-me a mim. E agora, eu reconstruo-te, em ruínas. A doença progredia, mas era a psique que se desfazia, pesadelos que o faziam gritar à noite, chamando pela Maria, recusa em ver os irmãos, murmurando que eles sabem, eles julgam. Eu visitava sozinho agora, o ritual nosso, um duelo de vontades onde eu era o matador e ele a presa. Uma manhã de fevereiro, com o sol pálido filtrando-se pelas persianas, ele agarrou-me o braço, os dedos como garras ossudas. Para, Joana. Eu confesso tudo. À polícia, à igreja, ao que for. Mas para esta dor. Rime, suave. Confessa. Tarde demais. O mal já está feito, no meu sangue, nos meus sonhos. A vingança não era só dele, era minha, uma escavação arqueológica da alma que me libertava camada por camada. Nas noites solitárias no meu apartamento, pintava furiosamente, telas de família despedaçada, o pai como um titã caído no panteão nacional, eu de pé sobre o escombro com um pincel como espada. Amigos no círculo artístico do Ducaporto notavam a mudança. Estás radiante, Joana.
como se tivesses encontrado o teu fogo. E eu tinha, o fogo da Maria, herdado no sangue traidor. O pai piorava, o corpo uma concha vazia, mas os olhos. Os olhos ardiam com o inferno que eu acendera. Eu vejo-te agora, disse ele numa visita, a voz um fio. A verdadeira Joana. A que me destrói. Acenei. Bom. Porque a destruição é o começo da redenção. A primavera irrompeu em Lisboa como uma amante impaciente, a jacarandás roxo fluorescendo nas avenidas do Eduardo VII e o aroma de laranjas maduras misturando-se ao bulício dos mercados de Alvalade. Mas na casa da Rua da Madalena, o ar era estagnação, um mausoléu vivo onde o pai definia, não pelo cancro que rastejava pelos pulmões como era venenosa, mas pelo veneno que eu destilava em cada conversa, cada olhar acusador. Eu chegava pontualmente às tardes, vestida com simplicidade elegante, saias fluídas de linho compradas nas feiras de Mafra, blusas de algodão que evocavam a brisa do Atlântico, carregando ofrendas falsas de paz, um livro de poesia de Fernando Pessoa, que ele nunca lera comigo na infância, ou um ramalhete de alecrim do meu terraço, símbolo de memória na tradição minhota. Ele esperava-me agora, não na poltrona mas na cama, o corpo encolhido sob lençóis de linho poído, os olhos, outrora autoritários como os de um fidalgo no Paço da Ribeira, agora suplicantes, duas poças de remorso. Joana. Hoje, fala-me de ti. Não de mim. Era uma armadilha que eu preparara, inverter os papéis, forçá-lo a ouvir, a absorver a vida que ele negara. Sentava-me na beira da cama, a mão pousada na dele, um toque que queimava como ferro em brasa, e narrava. Ontem, abri uma exposição no MAD. Heranças invisíveis, chamei-lhe. Pinturas de silhuetas apagadas, famílias onde uma filha é borrada como um erro no esboço. Ele engolia em seco, o pomo de Adão subindo como uma onda moribunda. E, sucesso. Enorme. Críticos do público chamaram-me a voz das silenciadas. Imagina, pai, a tua filha, celebrada em artigos, enquanto tu apodreceste aqui. As palavras eram lâminas, cortando não a carne mas a alma, expondo as vísceras da culpa. Os irmãos mantinham distância, um pacto tácito de autopreservação. O Miguel enterrava-se no escritório da firma em Belém, revisando testamentos e ações que agora incluíam a minha parte, na fábrica, uma ironia que eu saboreava como um vinho do Dão envelhecido. O António vagueava pelas estradas secundárias para Setúbal, a mota rugindo como um lamento não dito, ligando-me esporadicamente, o velho está mal, mana. Vais continuar isto? Respondia com ambiguidade, isto. Cuidar dele. Claro. Mas no fundo, ambos sabiam, o ar da casa estava saturado de tensão, como antes de uma tourada na moita, onde o toureiro e o touro medem forças em silêncio. Com o pai, aprofundava o abismo. Trouxe gravações que fabriquei, vozes sintetizadas da Maria, sussurrando confissões. Manuel, a Joana sofre por tua causa. Vinga-me através dela. Ele ouvia pelo auscultadores, o rosto contorcido em agonia, arrancando-os após minutos. É ela? A voz. Tão real. Real como a tua traição, respondia, recolhendo o aparelho. Uma tarde de abril, com o sol a banhar o quarto em ouro líquido, ele confessou mais. Eu bati à tua mãe, uma vez. Quando ela descobriu a Maria. Não com força, mas o suficiente para a calar. O choque foi meu, fingido, eu sabia, pelas nódoas negras que via na infância, atribuídas a quedas. E eu? Bati-me a mim mesma, ignorando-me até sangrar por dentro. Ele soluçou, o corpo sacudido. Monstro. Eu sou um monstro. Sim, concordei, a voz um sussurro de absolvição negada. Mas os monstros merecem ser vistos. A vingança evoluía para algo mais profundo, uma terapia perversa onde eu curava as minhas feridas expondo-as dele. Nas noites, no meu apartamento com vista para o jardim do Príncipe Real, onde os pavões gritavam como almas penadas, escrevia diários, entradas furiosas sobre o vazio paternal, transformadas em ensaios para revistas como A Visão, anónimos mas cortantes. O silêncio como herança, quando o pai apaga a filha. Publicados, ecoavam no bairro, ouvi sussurros na padaria da esquina, olhares para a casa dos Oliveira. O pai sentia, as pessoas falam. Sobre mim. Sobre nós, corrigia. A família que finge unidade nas festas de São João. Uma crise veio em maio, o pai a colapsar na cozinha,
o corpo a bater no chão de azulejos como uma caixa de conservas vazia. Chamei o INEM, o sirene cortando o ar primaveril como um grito de banshee. No hospital, de mãos dadas com os irmãos na sala de espera, cheiro de desinfetante e café da máquina, o Miguel murmurou: "Isto é por tua causa." Enfrentei-o: "Não. É por 25 anos de dele. Eu só ilumino as sombras." O António, olhos vermelhos, acendeu um cigarro no exterior, o fumo subindo como ofrenda. "Ele ama-te, à maneira torta dele. Antes que nos destruas a todos." Mas eu via nos olhos dele o medo de herdar o legado do pai, de repetir o ciclo. O pai recuperou, fraco mas vivo, e as visitas recomeçaram. Agora, ele implorava: "Conta-me uma memória boa, Joana. De nós." Inventavas doces mentiras, lembras-te do piquenique em Mafra? Tu a empurrar-me no baloiço, rindo. Ele sorria, frágil, e por um instante, via-se paz. Mas então, cravava, era o Miguel no baloiço. Eu via de longe, sozinha com o pastel. A queda era imediata, gemidos, súplicas por perdão. Eu vejo agora o quanto te magoei. Mas por que esta crueldade? Crueldade. É justiça, pai. Tardia, mas necessária. A doença avançava, metástases nos ossos como raízes invasoras, mas a mente dele era o campo de batalha principal. Pesadelos coletivos, ele acordava a gritar: "Maria! Joana!", os vizinhos batendo às paredes. Eu visitava, acalmava com chá de camomila, mas sussurrava: "Ela julga-te do além." E eu sou o instrumento. A tensão psicológica era uma sinfonia, crescendos de confissão, diminuendos de remorso. Eu emagreci também, o espelho mostrando olheiras como as dele, mas sentia-me viva, renascida na forja da dor partilhada. O verão de 2025 caiu sobre Lisboa como um manto sufocante, o calor ondulando no ar sobre o Tejo como miragens de promessas não cumpridas, as ruas do Alfama ecoando com o clamor das festas populares, sardinha grelhada no carvão, canto alentejano rouco misturado ao fado melancólico das varandas. Na casa da Madalena, o pai era um espectro, pele translúcida como pergaminho antigo, ossos proeminentes sob lençóis encharcados de suor, o quarto um santuário de sofrimento onde o ventilador zumbia inutilmente contra o abafamento. Eu chegava ao fim da tarde, quando o sol se punha em bolas de fogo sobre Belém, trazendo garrafas de água gelada do supermercado Pingo Doce e frutas frescas do mercado da Ribeira, figos maduros, uvas de moscatel que ele mal tocava. As conversas agora eram delírios semiconscientes, mas eu guiava-as com mestria, como uma curadora a restaurar uma tela danificada no Museu do Chiado. Fala-me da fábrica, pai. Dos operários que mandaste embora nos anos 90, durante a crise. Ele piscava, os olhos turvos pela morfina, e murmurava: "Eles imploraram. Mas a família vem primeiro." Família. Como eu, que implorei atenção e recebi silêncio. A culpa revivia momentaneamente, o peito a arfar. Eu errei com todos. Com a Rosa, com os rapazes. Mas contigo. Foste a ferida aberta. Extraía confissões como cirurgião, sobre as noites em que batera a mãe após brigas por dinheiro, sobre os subornos na fábrica para evitar inspeções da ASAI, sobre a Maria, detalhes sórdidos de encontros em motéis baratos na costa da Caparica, o mar rugindo como testemunha indiferente. Os irmãos intervinham menos, exaustos. O Miguel vendia ações da fábrica para pagar tratamentos, o stress enrugando-lhe a testa como sulcos no Douro. Ele não dura mais um mês, Joana. Deixa-o ir. Encontros breves no café à brasileira, ironia cruel, o mesmo onde a Maria trabalhara, onde ele bebia um galão e eu um expresso amargo. Ir. Sem pagar o preço total. O António afundava-se em vícios, noitadas no Barro Alto, moto estacionada na garagem da casa como relíquia. Ligava-me bêbado: "Tu és como uma fada má, mana. Transformaste o nosso pai num fantasma." Ria: "Fadas más corrigem contos de fadas falsos." Com o pai, a escalada final. Trouxe um gravador, pedindo memórias para a posteridade. Ele ditava, voz fraca: "Eu amei a Maria mais que a Rosa, mas o medo venceu." Parei a gravação, reproduzindo fragmentos: "Ouve-te, pai. O homem que construiu um império sobre mentiras." Ele gritava, alucinações misturando-se à realidade, via a Maria na porta, a mãe a acusar do canto.
Para. Eu confesso ao padre na sé. Arranjei um padre do bairro, um homem idoso de Alcochete com olhos bondosos, mas antes da confissão, sussurrei, diz-lhe tudo, ou eu publico as cartas. Ele confessou adultério, abusos, negligência, o padre saindo pálido, abençoando-o com tremor. A mídia local farejou um artigo no Correio da Manhã sobre o dono das conservas à beira do escândalo familiar. O bairro fervia, sussurros na talhoaria, olhares na missa de domingo. O pai lia, chorando, destrói-me, Joana. Mas porquê? Porque o silêncio me destruiu primeiro. Agora, o mundo ouve. A dor psicológica culminava em colapsos, ele recusava visitas dos irmãos, murmurando traidores, como eu. Eu era a única âncora, paradoxal, salvadora e algoz. Noites quentes, pintava no ateliê, telas de fogo e cinzas, o pai como Icaro caído no Tejo, eu com asas de cera derretida. Amigos no CCB notavam, estás a criar uma obra-prima da dor. E era, a vingança como arte, catártica. O outono chegou tímido a Lisboa, as folhas das árvores no Parque Eduardo VII a tingir-se de castanho avermelhado como sangue diluído, o ar carregado com o cheiro de vindimas distantes do Douro e o primeiro frio que mordia os ossos nas ruas empedradas do Chiado. Na casa da Madalena, o fim pairava como uma névoa inescapável. O pai, agora um esqueleto envolto em pele fina como papel de arroz, respirava em golfadas rasas, o quarto um crepúsculo perpétuo com cortinas corridas contra a luz impiedosa. O cancro devorara-o fisicamente, mas a minha vingança o desmantelara por dentro, noites de delírios onde gritava nomes, Maria, Rosa, Joana, dias de silêncio quebrado apenas por súplicas roucas, perdão. Filha. Eu visitava diariamente agora, o ritual evoluído para um velório antecipado. Chegava com infusões de ervas do Alentejo, camomila e hortelã para acalmar, mas nunca o suficiente, sentando-me ao lado da cama com um bloco de notas, registando as confissões finais como uma biógrafa impiedosa. Conta-me da última vez que viste a Maria viva, pedia, a voz neutra como a de um confessor invertido. Ele obedecia, fragmentos saindo entrecortados, o hospital em Faro, o cheiro de iodo e desespero, ela a apertar-lhe a mão, cuida da Joana, Manuel. Ou o arrependimento te matará. Lágrimas escorriam, molhando o colarinho da camisa de noite. Morreu nos meus braços. E eu fugi, como cobarde. Sim, concordava, a mão no ombro dele, um toque que consolava e queimava. E eu paguei, crescendo na sombra dessa fuga. Os irmãos rendiam-se. O Miguel assinava papéis da herança no notário do Rocio, a fábrica dividida, metade minha, irónica coroa de espinhos. Toma, Joana. Mas para isto. O António vendia a mota, os lucros para cuidados paliativos, ligando-me, ele pergunta por ti. Diz que te ama. Ama. Agora? Tarde. Mas ia, fiel à dança macabra. A clímax veio numa noite de novembro, o vento uivando como lobos no Monsanto, trovões e quando sobre o Tejo como juízos divinos. O pai acordou em pânico, agarrando-me o braço, vejo-as. A Maria e a Rosa, a apontar-me. Diz-lhes que me arrependo. Segurei-o, o corpo frágil tremendo. Diz tu, pai. Confessa alto. E ele o fez, voz rasgada, perdoai-me. Ignorei a Joana, traí-vos, construí sobre mentiras. O grito ecoou, os vizinhos batendo nas paredes, mas eu gravei, o último ato, a absolvição negada. Bom, sussurrei. Agora, descansa. Ele morreu ao amanhecer, o sol nascendo rosado sobre Lisboa como uma ferida cicatrizada, o quarto silencioso salvo pelo bip final do monitor. Os irmãos choraram no funeral na igreja de São Domingos, choro genuíno, misturado a alívio, mas eu fiquei de pé, o vento de outono a despentear-me o cabelo, sentindo. Vazio. Não triunfo, mas paz, a ferida cozida com linhas de verdade. Meses depois, vendi a minha parte da fábrica, doei para abrigos de mulheres em risco no bairro da Jamaica. Expus as pinturas no mate, vingança como legado. O catálogo citava Pessoa, tudo vale a pena se a alma não for pequena. A minha não era. Em Alfama, ouvia fado e sorria, livre, renascida das cinzas do silêncio paternal. O pai ignorara-me, mas no fim, eu fizera-o ver. E nisso, a verdadeira herança, a força de quem sobrevive ao abismo.